Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a lua cheia em Libra. Vocês que têm me acompanhado nos meus vídeos estão vendo que eu estou mostrando para vocês alguns movimentos da lua e que trazem, através de uma análise do mapa de quando a lua entra em algumas fases, que a gente tem ali algumas situações para a gente olhar num nível mais claro. Essa técnica que eu estou chamando para vocês olharem se chama lunação. A lunação vai ocorrer primeiramente na lua nova, quando a gente tem um encontro do Sol com a Lua, e que a gente chama na astrologia de conjunção. Essa lua é uma lua de inícios, a lua de fogo, a lua em que a gente coloca os projetos em andamento. Na fase seguinte, a lua passa para a lua crescente. E na lua crescente é aquele momento em que o projeto que foi idealizado, pensado na lua nova, a gente vê o projeto sendo colocado em movimento. A lua crescente é uma lua de terra. Na fase seguinte, e é o tema que eu quero conversar com vocês, é a lua cheia. Na lua cheia, a gente já vai ter uma oposição entre o Sol e a Lua. E agora eu estou vendo o resultado disso na lua cheia. A última fase da lua, a lua minguante, é uma fase de avaliação. A avaliação do que foi feito, como foi esse período desse mês que a gente vai completando e entendendo o que deu certo, o que não deu certo. Não é um período muito bom para começar coisas na lua minguante e a gente se prepara então para uma nova fase da lua nova. Então, a gente tem nessas duas últimas fases, na lua cheia e na lua minguante, os elementos água e ar. E o elemento água é o elemento que a gente vai trabalhar com mais ênfase nessa fase que nós estamos vivendo, dessa lua cheia em Libra. Então, o que está acontecendo é o seguinte: no vídeo anterior que eu falei para vocês sobre a lua nova, eu chamei vocês para prestarem atenção, para terem calma, que eu chamei a sabedoria do caminho, né? O guerreiro que precisa entender o seu lugar. E a atitude do guerreiro sábio é aquele que entende a hora de agir e a hora de recuar. Porque às vezes você se embrenha numa batalha e aquele movimento não vai te resultar em aquilo que você gostaria. A batalha pode não ser vencida. Uma batalha simbólica, que pode estar em todos os níveis, profissional, pessoal, na saúde, familiar e etc. E agora a gente começa a observar, nessa fase dessa lua cheia, que vem o elemento água, que é muito emotivo. A lua cheia é uma lua emocional, em que a gente vê as pessoas mais agitadas, mais animadas, mais querendo interagir. Acontecem muitos nascimentos nessa lua, especificamente da lua cheia. Então, o que a gente observa é a lua cheia traz um lado que a gente quer extravasar. E eu quero contextualizar isso com o que está acontecendo no movimento do céu hoje, né? Hoje a lua cheia está acontecendo e a gente vai ter aí aquilo que eu expliquei, uma oposição. O Sol está em Áries e a Lua está em Libra. Então a gente já começa a entender o que significará isso. A primeira coisa que eu gosto de olhar é que esses dois arquétipos, Áries e Libra, vão conectar a gente nos opostos. O oposto de Áries, em que o Sol está transitando por Áries e está dizendo para a gente: eu vou de acordo com aquilo que eu quero, eu sigo e vou adiante para que as minhas conquistas tenham mais importância. O arquétipo de Libra já vai falar um pouco, uma complementaridade disso. Qual é a importância do conjunto, da minha relação, do papel do outro no meu caminho? E nesse sentido, Áries vai ficar um pouco amarrado. E como a gente está tendo essa oposição de Sol e de Lua, é realmente esse
confronto que a gente está vivenciando. O que é importante para mim e o que vai ser importante para o conjunto, para mim e para o outro. Lembrando sempre de uma lei de simetria. Libra rege a simetria. Com essa lunação se dando agora com a complementação da lua cheia, a gente vai perceber aquilo que a gente colocou lá atrás, quando a gente estava com a lua nova no signo de Peixes. E eu recomendei para vocês, é um momento de refletir, de pensar o que está acontecendo. Às vezes eu posso não ter a resposta de imediato e eu posso me colocar numa qualidade do silêncio para eu não entrar em choque, em confronto. Agora, com essa lua cheia em Libra, está dizendo para mim, como que eu vivi isso? Será que eu entrei em choque? Será que eu entrei em confrontos? Será que eu quis fazer valer a minha palavra? Lembra que lá atrás eu falei que a gente estava com uma energia meio tensa de briga. E agora a gente ainda tem esse cenário, e o cenário está muito forte porque também, nesse caso, a gente entra aí com um outro participante, um outro coadjuvante na história, além de Marte, a gente tem Saturno. Então, o céu desse momento, dessa lua cheia, está falando para a gente que consequências que eu estou lidando a partir desses movimentos que eu estou entendendo do meu guerreiro. O meu guerreiro, ele está sendo sábio, está sabendo atuar, ou o meu guerreiro está usando todas as fichas e está ficando sem munição? Se existe essa segunda situação, você pode estar se sentindo meio emocionalmente cansado, desmotivado, e nessa situação você acaba achando que as coisas não valem a pena. Tem uma energia de cansaço muito forte por causa dessa conjunção de Marte com Saturno. Saturno, quando fica próximo de Marte, ele tira a energia do guerreiro e pode deixar o guerreiro mais tenso, mais se sentindo pressionado para alguma coisa ser feita. E muitas vezes, quando a gente é colocado contra a parede, a gente não sabe lidar muito bem e a gente não reage muito bem. Então, nesse momento, é você ver que consequências eu estou pagando nesse período, e esse período eu fui mais irritadiço, mais jogando as coisas para fora sem saber muito bem se valia a pena eu comprar essas brigas. Então esse é um ponto. Mas se você tem feito isso, no outro vídeo eu sugeri muito veementemente que vocês começassem a treinar a meditação. Esse poderia ter sido um projeto que a gente iniciaria na Lua Nova. Na meditação, você sai do espaço da dúvida, que é provocado pela presença do ego, e você começa a se conectar com um campo de criatividade além das cartas que você está vendo à sua frente. E você pode andar, quando você pratica a meditação, para caminhos, portanto, inovadores, trazendo um lado que você ainda não está percebendo agora. Então, esse é um pouco a colheita que você está recebendo se você está fazendo esse processo da meditação. Nossa, eu estou entendendo o meu papel nessa história. Eu estou vendo como que essa balança está se dando, esse equilíbrio entre a minha vontade e a vontade do outro, das respostas que eu vou obtendo nesse caminho sem necessariamente ter muita obstinação. O céu desse momento, pessoal, pensando por esse lado da obstinação, a gente está com muita obstinação e eu quero as coisas muito do meu jeito e não estou vendo muito o preço que eu estou pagando por isso. E isso pode trazer mais frustração, porque você chega lá no final e você não colhe o resultado que você esperava colher. Então, continua esse momento de vocês pararem para pensar como eu estou gastando a minha energia, como eu estou deixando ser influenciado pelo outro. E esse conjunto de respostas vai ajudar você a passar para esse próximo período dessa próxima lunação que vai acontecer daqui a 15 dias. E isso vai trazer para você mais movimentos. Então, o conselho que eu dou para vocês nessa hora
é que vocês acolham essas emoções que podem estar muito borbulhantes. Se vocês estão se sentindo afetados pelas pessoas, ou se vocês estão afetando negativamente as pessoas, parem e entendam que as coisas precisam ser vistas num sentido um pouco mais equilibrado. A gente está com essa lua em Libra chamando para isso. Qual é a minha participação em um movimento que pode estar gerando desequilíbrio, e esse desequilíbrio reverbera em mim e acaba provocando um sentimento de cansaço, de não estar fazendo o que eu deveria fazer, e tudo isso pode, com essas reflexões que eu estou sugerindo para vocês fazerem, trazerem muito mais consciência emocional para vocês. Sobre a consciência emocional, eu gosto muito desse eixo para a gente pensar no fator emocional de Áries e Libra. A minha vontade, a vontade do outro. Como eu afeto e como eu sou afetado. Todos esses temas estão disponíveis aí para vocês refletirem nesse período. Mas a reflexão é muito mais no sentido de vocês meditarem e deixarem chegar uma outra perspectiva criativa, ou vocês se perguntarem como que eu sinto isso, como que eu sinto essa influência de afetar e ser afetado, de querer valer a minha vontade ou de me submeter à vontade do outro. Esse mês a gente está tendo também a influência de um planeta retrógrado muito popular, que é Mercúrio. Mercúrio estará retrógrado até quase a segunda quinzena de abril, na verdade até a segunda quinzena de abril, e ele mexe muito também com a nossa confusão na linguagem, na comunicação, nas trocas, nas negociações, nos contratos, nos horários, na tecnologia, tudo que está envolvido informática, as redes sociais. E aí o alerta volta e fala, cuidado, é uma época de reflexão, revisão. Cuidado com as palavras que vocês falam, porque o ambiente também está com uma certa tensão. E às vezes você pode receber, como feedback, uma carga com mais energia distorcida do que você esperava. Por outro lado, a gente entrou com um trânsito de Vênus em Touro. Touro é a morada de Vênus. E isso traz então para a gente um ponto que no meio desse vendaval, dessa turbulência que a gente está vendo por aí, um pouco mais de tranquilidade, do cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, olhar as suas finanças, tomar cuidado para não ter excessos de comida, de cartão de crédito, de querer se divertir demais. Vênus em Touro nos convida aos prazeres da vida. E aí a gente tem que saber equilibrar um pouco tudo isso. Como eu falei, essa lua cheia é uma lua de movimentos externos, de externar as emoções. A gente também tem que tomar cuidado que a gente pode cair em excessos. Mas no sentido positivo, a Vênus em Touro nos convida à busca de estabilidade, de encontrar as coisas que fazem bem para a gente. Então, eu vou me despedir de vocês sugerindo, cuidem da pessoa mais importante que está aí na sua frente, que é você mesmo, você mesma. E esse período pode ajudar você a cuidar muito mais do seu aspecto emocional. Todo esse trabalho que eu tenho feito para trazer para vocês essas informações sobre a Lua é porque a gente está lidando com esse tema, a nossa inteligência emocional. A gente muitas vezes é muito diferente no aspecto da inteligência racional para a inteligência emocional. A gente fica olhando um e outro lugar, a gente às vezes não se reconhece no outro ponto. E quanto mais a gente consegue distinguir quem é essa parte emocional que está atuando, que está me deixando desequilibrado ou no desconforto ou agindo de uma maneira que às vezes eu não reconheço, eu vou tendo muito mais maturidade espiritual. E isso permite que a minha vida seja muito mais plena, muito mais abundante, porque eu posso viver um lado emocional muito mais adulto, muito mais maduro. E espero que essas palavras,
vocês que estão acompanhando todas esses vídeos falando sobre a Lua, ajude você também a entender esse movimento dentro de vocês, tá bom? Quero agradecer por vocês estarem me acompanhando, obrigado por estarem comigo nesse momento e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço e até logo!